Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, juntinho com os irmãos, estudarmos o texto chamado Por que me desamparaste? Olha, irmãos, para que a gente possa compreender esse texto e estudar de forma bem bacaninha, eu vou pedir para os irmãos peguem a sua Bíblia, já deixa preparada aí no Salmo 22, que nós vamos ler inteirinho. É um texto que praticamente não tem nada para explicar, porque ele se auto-explica. Mas o importante é que ele vai nos ensinar que Deus está conosco, tá bom? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Tem uma meditação para cada dia do ano. E quando a gente lê a porção bíblica, quando a gente estuda o texto que está aqui no Manancial, poxa, irmãos, a gente é inspirado, exortado e edificado. Isso vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus e vai promover o nosso crescimento cristão. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Aderson Costa. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e contar apenas aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra. Não sei para quem vai esta mensagem de hoje, mas é importante que cada um de nós saibamos, no tempo oportuno, que tu nunca nos desampara. Ajuda-nos a compreender isso e a compartilhar com as pessoas esta verdade. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então pega lá, Salmo 22, vamos ler juntinho. É um salmo de Davi, tá bom? E como eu disse para os irmãos, são 31 versículos, não é pouca coisa não. Então, nós vamos ter que ler juntos para não ficar maçante e o irmão não me deixar aqui falando sozinho e ir embora. Quero lembrar os irmãos também que é importante que vocês compartilhem essa mensagem com aquelas pessoas que não têm o privilégio, né, de estudar a Bíblia todo dia ou de ir a uma igreja, enfim. Como eu sempre digo, aqui a nossa pretensão é bem humilde, é apenas de estudarmos um pequeno trecho da Bíblia, fazermos um pequeno devocional, não passa de 15 minutos, mas é importante que a palavra de Deus seja compartilhada. E a gente compartilha tanto bom dia, tanto piadinha, tantas coisas, por que não a palavra de Deus? Então eu conto com os irmãos para que os irmãos compartilhem, para que os irmãos apertem lá o sininho para receber todo dia nosso devocional e para que realmente, né, estudem comigo a palavra de Deus. Tá bom? Vamos lá? Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes. Durante a noite eu não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou um verme e não mais um homem. Motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem. Balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: conte para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrada a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam como touros. Os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram minhas mãos e meus pés.
Posso contar os meus ossos um a um, mas as pessoas que me encaram com desprezo dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da consagração. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel. Pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor pertence ao reino. Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará ao Senhor as gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Amém? É maravilhoso, né? A palavra de Deus, né, irmãos, é maravilhosa. Nossa, eu vibro com a palavra do Senhor. Bom, então o nosso texto chama-se Por que me desamparaste? E o versículo escolhido é o 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação nas palavras do meu gemido? Ora, quando a gente começa a leitura desse salmo, a gente percebe como que o salmista está angustiado, como ele está triste, como ele está infeliz. E não era sem motivo, né? Aí a gente vai lendo o texto, vai caminhando, né, pelo que está escrito, e a gente vai vendo os motivos pelos quais ele está desesperado, tá assim, muito, muito angustiado. Então, a gente tem que ter em mente que nenhum de nós é diferente do nosso irmão Davi, né? O rei Davi, ele também passava pelas coisas que a gente passava. Todo mundo, uma hora ou outra, vai experimentar a tribulação, a tristeza, a angústia. E sempre que a gente passa por tempos assim, a gente tem a sensação de que o que a gente está passando é muito, muito, muito maior que nós, né? E a gente não vai conseguir suportar. E aí o irmão Aderson Costa coloca aqui o trecho de uma música do compositor Sérgio Pimenta, música que inclusive eu não conheço e nem sei quem é o Sérgio Pimenta, desculpem a ignorância, mas eu não sei. Mas a música diz assim, ó, o nome da música é Sob Pressão. Então diz assim, ó: este mal que aflige o teu coração, árvore profunda, de profunda raiz, seja o desemprego, a fome, a solidão, perceber-se ser o que não quis. Esse mal que pisa em cima da razão, teu carrasco, teu jurado e juiz, informa, deforma, causa implosão que apaga a esperança de giz. Bom, então, apesar de todo o sofrimento, a gente nota, né, no texto que a gente acabou de ler, o Salmo 22, que o irmão Davi não perdeu a esperança, né? Ele continua crendo num Deus santo, num Deus justo, num Deus que realmente socorre e que vai livrá-lo e que é capaz de livrá-lo. E ele se entrega aos cuidados desse Deus, porque ele sabe que esse Deus que a gente serve jamais desampara as pessoas que são dele, né? É um salmo messiânico. E por que um salmo messiânico? Porque
Eu sei, né, que toda a Bíblia se volta para mostrar Jesus, mas esse salmo especificamente, ele mostra Jesus nitidamente, né? Quem teve a oportunidade de ler a palavra mais adiante, o Novo Testamento, a crucificação, vai ver nitidamente que está falando de Jesus, né? Inclusive, Jesus falou essas mesmas palavras quando ele estava lá sendo crucificado. Ele falou, meu Deus, por que você me desamparou? Então, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele enfrentou a morte de cruz, que é uma das mortes mais terríveis por causa nossa. Inclusive, né, a palavra excruciante, que quer dizer uma dor terrível, vem da morte na cruz, né? Por isso que fala excruciante, que é a pior morte. Inclusive, hoje em dia, recentemente eu li uma reportagem sobre as 10 piores mortes, e a morte na cruz é uma das mortes mais terríveis que alguém pode passar. E Jesus Cristo suportou a morte na cruz por causa sua, por causa minha. Então, se você não se posicionou, se você não falou, Jesus Cristo, ó, eu reconheço como eu sou pecador, eu reconheço que eu faço tudo errado e só o Senhor pode me salvar, eu reconheço seu sacrifício na cruz, o momento é agora, irmão. Não deixa de fazer isso, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, lembra que ele teve que enfrentar a cruz por nós, mas a glória da ressurreição, porque Jesus não ficou morto, né? Mostrou quem que era Jesus Cristo, né? Quem era o Pai de Jesus Cristo e que ele é o nosso Deus. Então, por essa razão, então, este compositor citado aqui pelo irmão Aderson Costa escreveu mais esse trecho dessa canção chamada Sob Pressão, num raciocínio poético. Ele diz assim: em Jesus está o rumo e a solução, pois realiza sempre aquilo que diz, nele a esperança. Mesmo na pressão, só em Cristo o homem é feliz. Bom, meus irmãos, eu vou terminar aqui, né? Deixando aqui a última frase do nosso manancial, que é: Deus jamais desampara o que são seus. Então, eu só gostaria de fazer o adendo, né? E lembrar que a bênção reside na obediência. Então, nós temos sim que ler a palavra, procurar pautar a nossa vida no que está escrito neste livro, porque, como diz a palavra, né? No início era o verbo, e o verbo era Deus. Então, a palavra é Deus. Então, nós temos que seguir o que está escrito aqui, e quando não estivermos no caminho, nos arrependermos e pedir ao Senhor que nos dê graça e misericórdia para recomeçar. Bom, vou terminar aqui, deixando meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus e Ele nunca nos desampara, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero que você também fique atento sobre o versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que fala tudo sobre o que acabamos de dizer, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que você sabe muito bem qual é, que vai te lembrar que, independente de qualquer desafio que você venha a sofrer, não tema, Deus já está lá.